é um amigo nosso, mais do que cliente, mais do que um economista que a gente respeita demais, e lê nos jornais também, alguém que não só tem muitas opiniões, como pauta várias opiniões. Mas, assim, a gente recebeu pedido em redes sociais, viu pedidos em redes sociais para fazer coisa com o Daniel. Então, é um economista pop que a gente tem, um grande amigo que tem coisas que a gente respeita muito. Hoje eu estava vendo a carta da Gard, né, de dias atrás, que tem um negócio muito interessante que o Daniel vai trazer para a gente, um modelinho ali do Bolsonaro, né, vai falar de economia com o Vitor, o Paulinho vai ajudar aqui também no bate-papo político. E, Daniel, assim, vamos fazendo bate-papo sem muita formalidade, porque está todo mundo em casa, e é um prazer te receber aqui mesmo, cara. Assim, para além de um amigo, você é alguém que eu respeito demais. Muito obrigado por estar com a gente aqui, ter aceitado o convite para falar, e manda bala aí, enfim, estamos aqui para te ouvir. Tá bom, obrigado aí. É bom sempre estar aqui entre amigos na XP, enfim, a gente tem uma parceria já de algum tempo. Agradeço muito o convite. Bom, Richard, eu vou pegar então a deixa aí do Bolsonaro, né? Aproveitar que eu estou com dois especialistas, né? Você e o Paulinho aqui. Enfim, basicamente eu vou compartilhar minha tela só para mostrar aí o que é o que a gente tem, enfim, trabalhado aí para tentar um pouco, acho que sistematizar. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Então, meio que sistematizar, enfim, o que a gente olha do mercado em relação ao cenário político, toda hora tem notícia, como que a gente está enxergando isso lá na Gard, né? Então, do mesmo jeito que tem, e aí o Vitinho sabe bem, né? Eu tenho o dólar smile, que, enfim, tem dois polos que o dólar vai se fortalecer, enfim. Então, a gente tenta meio que tentar mapear aqui em que ponto a gente está do Bolsonaro smile, tá? Então, basicamente tem dois extremos que a gente olha, né? Um é isso daqui a gente fez basicamente quando o Moro saiu e ficou naquele negócio, será que a gente vai caminhar para o impeachment? Não vai, isso é bom, é ruim para o mercado, tá? Então, basicamente, no eixo horizontal a gente tem a popularidade, né? E no eixo vertical, enfim, os autocampos para o mercado, tá? Então, quanto mais para cima, melhor para o mercado, quanto mais para baixo, pior, né? Então, só explicando os dois extremos, e aí eu explico um pouco da visão, e até se vocês quiserem complementar, mas basicamente os dois extremos que são bons para Bolsonaro, e aí o Richard vai entender que assim, os dois vai ter alguma... eu vou fazer alguma conexão com o governo Temer, tá? Então o primeiro, da direita, né, o Bolsonaro seria o Bolsonaro ficando mais... de certa maneira, temerizando o seu governo. Que seria, vamos jogar o jogo, vamos chamar o Centrão e tal, que eu acho que é um pouco do que ele caminhou a se fazer agora, né? Então, ele mantém uma certa popularidade, ou seja, ele não fica ameaçado enfim, pela queda da popularidade, impeachment, etc. Ele arma uma base de apoio, assim como o Temer fez com o Centrão. O Paulo Guedes ganha força, né, dado que ele foi o ministro que sobrou, e você mantém o teto e você, enfim, parte daí mantendo suas âncoras fiscais, né? Então, acho que esse fortalecimento do Bolsonaro no Congresso seria bom, até porque você tira aquele risco de ficar tomando 20 bi por ano de BPC, essas coisas, né? Então, esse daí seria um cenário positivo para o mercado, que eu acho que é um pouco onde a gente está agora. O outro, que também seria positivo, eu acho, enfim, que aí é um cenário mais extremo, do outro lado, né, seria ele vai perdendo tanta popularidade que em algum momento você tem um consenso, fala, não está dando mais, vamos ter que tirar ele, e aí você tem um momento Temer, que na verdade é assim, do mesmo jeito quando a Dilma ficou claro que ela ia sair, né, eu acho que ficou mais claro quando o Delcídio sai da prisão e faz a delação, fala, bom, ela não vai sustentar mais, e aí o mercado melhora e fala, bom, o momento Temer seria, né, na imagem aí do Mourão. Mourão é um cara mais previsível, que viria fazer acordos, etc e tal, e aí você teria também um outro momento bom para o mercado, né? No entanto, a gente não consegue passar da onde a gente está diretamente para o impeachment, né? Então, acho que é um caminho aí longo que envolve, por isso que a gente coloca no eixo horizontal, a popularidade, né? De que maneira a popularidade leva um Bolsonaro lame duck, né? Um Bolsonaro pato manco, que aí você, assim, volta a uma constante crise política, pode ter novos escândalos, alguma coisa relacionada à família até que ajude
e aí escândalo mais de corrupção, né, que ajude a piorar a imagem do Bolsonaro, que de certa maneira teve um hit quando o Moro saiu, agora acalmou. E aí, nesse sentido, você tem tendências aí mais populistas, o Centrão fica ali meio sentindo, né, o cheiro de sangue e vai tentando sugar. Então aí o Paulo Guedes perde força, eles têm uma piora fiscal, de repente caminha para uma flexibilização do teto, tá? Então, quando eu fiz isso, né, e aí já faz, acho que praticamente um mês, a gente justamente estava, enfim, olhando para que lado que a gente vai. De lá para cá, a gente teve vídeo, aí o vídeo saiu, não foi lá essas coisas, teve, enfim, a formalização da aliança com o Centrão. Então, acho que a gente caminhou um pouco mais para a direita, né? Acho que até os preços de mercado, obviamente que muito influenciados pela melhora lá fora, mas os preços aqui estavam muito estressados por conta de um Bolsonaro muito pouco previsível e com embates no Congresso e no STF. O que eu acho que, assim, para o mercado, o embate com o Congresso é muito mais danoso no curto prazo. Por quê? Porque o Congresso dá o recado logo e entra uma pauta bomba, você perde 50 bi. Então, isso daí, do ponto de vista do mercado, acho que é muito ruim. Então, quando ele se aproximou do Centrão, você garantiu que no curto prazo você não tem isso. Com o STF, aí vocês podem dizer melhor, eu acho que é uma coisa de, assim, demora para esses riscos se concretizarem. Hoje, né, eu acho que nos últimos 2 dias veio meio que a turma do deixa disso, Bolsonaro falando com o Alexandre de Moraes, enfim, eu acho que também deu uma acalmada, mas você tem o risco de sair com essa coisa de fake news, o Celso de Mello falando grosso, então tem riscos aí, tá? Mas acho que assim, no curtíssimo prazo, a gente foi para uma parte um pouco mais positiva, de que é o Centrão dando uma base para o governo. E até nessa última MP, né, na desoneração, enfim, quando foi para algo que o governo poderia perder 50 bi aí, essa maioria, né, esse Centrão funcionou, tá? Então, eu acho que, enfim, tivemos sinais melhores. Agora que você perguntar assim, a gente acredita que isso daí veio para ficar? Aí eu acho difícil, né? O governo do Bolsonaro é muito errático, vocês podem dizer melhor, mas a base do Centrão, ela não é tão fiel, né? Então, se por acaso a popularidade continuar caindo, seja porque tem novos escândalos, seja porque o Covid está pegando aí na confiança das pessoas, ou seja por causa do lado econômico, então acho que é algo que a gente tem que monitorar, mas agora no curtíssimo prazo a gente está nessa parte positiva, né? Não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar, mas basicamente isso, é que todo dia a gente acorda e fala assim, bom, para que lado que a gente está indo no Bolsonaro Smile? Acho que eu como economista fico, é muito appealing, né, esse tipo de approach. E a gente tem tentado contribuir aí para dar esses dados de aprovação para vocês. Sim. E eu queria dividir um pouco, queria entender um pouco a sua dúvida para frente. O que você acha que vai ser dinâmica de popularidade? Assim, a gente está bastante preocupado. Assim, acho que o risco Moro e lavajatistas dessa perda, acho que foi um pouco afastado ou diminuído, ou já foi para o preço, já foi para a popularidade de alguma maneira. A gente mostrou isso nos últimos números. O risco coronavírus, acho que também, né? E se a gente até tem uma pergunta de coronavírus, a gente discute um pouco mais de detalhe mais para frente, mas me parece que também. O que eu tenho uma grande dúvida é o impacto da atividade econômica nesse cenário. Você divide essa agonia? Ou você, enfim, aproveitando, eu vou colocar então a pergunta de atividade, desculpa roubar um pouco o tema mas acho que as coisas não são 100%. A gente tem um PIB de -6 para esse ano, depois da produção industrial de hoje, estou menos desconfortável com -6 do que a gente estava antes. Eu queria entender um pouco de vocês, o que é o cenário de atividade, como que isso combina com esse Smile, né? Como que especialmente a parte de emprego, que pelo menos nosso modelo de aprovação pega desemprego com aprovação, como que vocês veem essa interação de atividade, e aproveito já falar um pouquinho de cenário, e como afeta o Smile, que você acha que vai afetar o Smile daqui para frente nos próximos meses? Eu acho que justamente tende conforme a economia dá esses sinais, né? E a gente tem um número muito próximo do seu também, a gente está com -5,5, tá? Então, a gente também teve a mesma percepção quando saiu a produção industrial hoje, fala, bom, talvez a gente não esteja tão otimista, né? Dado que o mercado a gente vê -7, -9, -10, tá?
Mas, enfim, está muito difícil de fazer projeção de atividade agora. Eu acho que nos preocupa, né, se você pegar aquele Misery Index, né, justamente a taxa de desemprego, mas a inflação. Né? A inflação, pelo menos, essa daí está bem controlada. Né? A gente vai falar mais sobre isso na frente, mas é a preocupação e é por isso que eu acho até o timing que vocês fizeram esse tracking aí mais real time é bom para a gente entender. O que me parece até agora, assim, e aí como o nosso horizonte acaba sendo menor, assim, o núcleo duro do cara é muito fiel, né? Porque assim, caiu o Moro, o mundo está acabando e tal, e manteve, tá? Então eu acho que a princípio a gente eu tô ok com a popularidade no curto prazo e até assim, pensando em risco de impeachment, alguma coisa que faça ele se sentir muito ameaçado, quando a gente olha assim, o impeachment da Dilma, né? 6 meses antes, os índices de popularidade eram muito piores, né? A pergunta lá, quem concorda com o impeachment, era acima de 60%, popularidade abaixo de 10%. Então a gente está longe disso, que eu acho que a partir, assim, quando a gente vai para uma coisa mais desse lado, assim, pior, você tenderia a ter tentações populistas mais fortes do lado do Bolsonaro. E aí tem a parte política em volta dele, né? Tem o pessoal do Pró-Brasil, que, enfim, nem sei se dá para chamar aquilo lá de um plano, mas tem um negócio desenvolvimentista ali no meio e tal, mas assim, a princípio, no curto prazo, não. O que mais me incomoda, e assim, minha dúvida, na verdade, é o quanto o Centrão irá funcionar como funcionou no Temer, né? Assim, o quanto é compatível você ter um Paulo Guedes forte e um Centrão te apoiando. Assim, se isso daí em algum momento pode te gerar um conflito sobre o orçamento, principalmente, e aí isso me preocupa principalmente quando a gente olhar o orçamento do ano que vem, né? Que provavelmente a gente vai ter essa discussão em agosto. Né? Então, parece que assim, agora no curto prazo saíram as grandes cascas de banana, enfim, o Congresso sempre pode inventar uma nova, né? Mas a princípio as grandes coisas já foram encaminhadas. Eu acho que o grande evento daqui para frente vai ser o orçamento de 2021, né? Vai ser, pô, e aí? Com teto não dá para fazer muita coisa, como que a gente vai fazer? O auxílio emergencial, a gente vai ficar só para esse ano, vai ter que fazer mais, qual que é esse Bolsa Família turbinado? Então, assim, me preocupa mais o lado fiscal desse negócio, mas aí voltando para a parte de atividade, eu acho que uma coisa que assim, a gente está mais pessimista, não tanto com o número desse ano, mas acho que o mais relevante é a volta ano que vem, né? Esse ano não cai tanto nas nossas contas, justamente porque o governo está dando assim, tem um impulso fiscal gigantesco do governo. Obviamente que ele não tapa o buraco inteiro, mas ele preenche uma parte disso, né? A gente tem safra boa, acho que tem motivos para a gente imaginar que não vai cair tanto. Tá? Mas a volta, quando a gente pensa, bom, aí você volta com 15% de desemprego, o governo que vai, né, enfim, a economia vai voltar a girar, mas o governo vai começar a tirar esses impulsos fiscais. Como que fica para o ano que vem? Né? Para o ano que vem a gente está mais pessimista, tem 3% só de PIB para o ano que vem. Então isso significa que você não tem, você não volta, né, para o nível pré-Covid nem no ano que vem. Né? Então provavelmente esse negócio vai ficar para 2022. O que implica aí também, enfim, um hiato super aberto, inflação baixa, aí tem outras implicações, tá? Mas, enfim, só para terminar aqui, assim, eu compartilho com você as preocupações sobre a popularidade, mas acompanhando aí o dado que vocês mostram, eu estou mais tranquilo no curto prazo. Tá? O Paulinho, queria te ouvir sobre essa relação do Centrão com o Bolsonaro. Você tocou hoje, essa semana, desculpa, as nossas reuniões aí com 2 deputados importantes, né, desse grupo. Foi, pô. Eu acho que vai muito nessa linha, Wix. Pô, o Richard escreveu, né, no dia que teve a votação da 936, do destaque, que ele teve noite de presidente, né, no Congresso, com todo o Centrão votando alinhado e tudo mais. Pô, mas nessas conversas que a gente tem tentado fazer aí com os deputados do centro, essa turma que está se aproximando um pouco mais do Bolsonaro, a gente sempre tem uma dúvida que é justamente o quanto essa distribuição de cargos de segundo escalão vai ser suficiente para manter esse grupo coeso, né? E aí, pô, foi essa semana ainda que em uma das conversas a gente fez essa pergunta, e a resposta é sempre muito ilustrativa, né? Sempre imagética, assim, é sempre com um grau de refinamento muito legal. Mas ele falou, pô, esses cargos de segundo escalão é como um começo de namoro. Então, pô, a gente está no começo do namoro ainda, trocando sorriso, pegando na mão, as coisas vão evoluindo e é natural que a gente vá fazer outros pedidos lá na frente. Então, acho que é um pouco isso que me parece ser um pouco da linha dele, sabe? Acho que nesse começo, acho que criou uma gordura
para queimar, que dá para queimar aí com a 936, dá para queimar com esse começo de discussão sobre impeachment, que, enfim, o fato de ser o Moro do outro lado também ajuda bastante, né? Porque ninguém gosta do Moro a priori, então, assim, estimular isso significaria dar palanque para o Moro, vai saber, isso foi outra posição que um outro deputado fez, né? Vai saber o que é virar o Moro com uma força super forte agora para 2022, como é que isso ia entrar. Mas acho que ajuda a queimar, né? Ajuda a queimar essa primeira gordura e joga para a pontinha do sorriso. Mas acho que essa mesma relação, em algum momento, como você disse mesmo, ela vai voltar a ser um pouco mais conturbada, com outros pedidos, com, enfim, um pouco mais de atrito, né? Eu também não consigo, acho que como você, também não consigo ver uma coisa muito tranquila, assim. Com o Temer não era, né? Pois é, e o Temer deu tudo, né? Deu todos os ministérios, assim, só não deu política econômica, mas deu tudo, né? Então, e aí eu acho que o timing disso, né, que eu acho que para a gente o mercado é que importa, porque assim, os preços já refletiram muita coisa ruim, né? Então, assim, uma semana de Bolsonaro quieto e paz, né? Acho que e com o mundo bem, te leva a um rally gigantesco, né? Então, acho que assim, o timing disso é bem complicado. Então, e aí, assim, a gente olha com carinho como que vai ser esse embate ali em agosto, né? Com o orçamento. Eu acho que vai ter um embate do orçamento e, assim, a agenda do dia a dia do pós-pandemia, né? Eu acho que tem um embate primeiro dentro do governo, isso que você mencionou, da ala militar, mais o Rogério Marinho, mais Tarcísio, mais Onix, contra o Paulo Guedes, ou pelo menos não necessariamente contra, mas em oposição a algumas ideias, né? E acho que a primeira preocupação que eu tenho, olhando para Brasília, a primeira preocupação é nesse ponto, assim, o quanto o Bolsonaro vai arbitrar e para que lado ele vai arbitrar, lembrando que ano que vem é pré-eleitoral, né? Isso vai refletir no orçamento de agosto, que é para o ano que vem. E a segunda coisa é um outro elemento que você traz também, Daniel, assim, o quanto é compatível uma agenda forte de reformas com uma base do Centrão, e a gente tem escutado, né, Vitor e Paulo, o pessoal do Centrão dizendo, não, vamos fazer reforma, não, reforma é importantíssima. Pô, mas um gastozinho aqui, um gastozinho acolá, não, mas isso aqui tem que ser Estado. Não, aqui tem que ter uma ajuda, sabe? A gente tem escutado muito disso. Então, tem uma tendência ali razoável, né? De você ter um Brasilzão mais ou menos, assim, de um lado você faz uma coisa legal, aí do outro lado vai lá e não, mas peraí que aqui tem que compor lá, sabe? E assim, eu queria até te ouvir, dentro daquele sorriso do Bolsonaro, como é que fica o mercado? Assim, o mercado precifica o problema fiscal quando? O mercado precifica mais ou menos essa crise quando? O que importa mais, assim, essa agenda do judiciário ou a agenda no Congresso? A gente perdeu o Richard, mas acho que dá eu tava preocupado se era eu que estava. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que ficando mais ou menos o mercado entende, porque o que a gente está vendo assim nos últimos dias do rally, porque vai entender. Ô, Richard, seu áudio. Segue aí, Daniel. Não, falhou aqui, cara, eu não estava ouvindo vocês. Eu queria que você explicasse um pouco como o mercado vai tomando esses vai-vens, assim, dessa relação, que eu acho que não vai ser muito linear. Ou lame duck total, ou para cima ali no sorriso total. Sabe, como o mercado vai reagindo, assim, acho que é legal a gente entender de você, o que você acha? eu acho que, assim, como eu falei, eu acho que a parte do Congresso é muito mais relevante no curto prazo, tá? Porque é essa daí que dói. E assim, eu acho que já entrou no preço do mercado que sua dívida, né? A gente vê que a dívida vai, sei lá, para 90%, continua subindo nos próximos anos, ela não vai, enfim, cair, né? Então você tem uma trajetória ascendente, só que não explosiva, e ela estabiliza em algum momento. E você só consegue chegar nessa trajetória não explosiva porque você tem um teto de gastos, né? Então acho que ali tem um ponto nevrálgico que, assim, se mexer ali, a gente volta para um cenário lá Levi, lá em 2015, que você perde a referência e aí, sabe, você não sabe para onde vai parar. Então, eu acho que o mercado olha muito para isso, assim, e dado que a gente já tem a recessão do teto, ela já está mais latente para o ano que vem, interessante vai ver, assim, acompanhar o que vai acontecer até lá no orçamento, né? Eu acho que
pelo que a gente tem visto, acho que você conseguir, vamos colocar 20 bi a mais para um Bolsa Família, assim, você consegue, acho que, trabalhar o orçamento para encaixar isso, né? Mas se o Congresso for para alguma coisa, não, a gente tem que manter esse auxílio aí para os informais e tal, isso daí eu acho que é um negócio mais complicado. Uma coisa que a gente começou até a considerar é falar assim, bom, será que vai chegar ao ponto, que é o nosso cenário alternativo mais pessimista, em que não é que você tira o teto, mas você expande o pé direito do teto, né? Fala, bom, veio uma crise, o teto ele não tinha isso daí na conta, mesmo para os anos seguintes a gente vai precisar fazer um gasto social, então faz sentido de repente subir esse teto, falar, então subir um pouco e aí a gente parte aí para cima. Mas aí assim, a dívida fica bem mais complicada, eu acho que isso pioraria os preços de mercado, tá? Então, eu acho que assim, é muito fine-tuning de como que a gente vai fazer caber esse negócio. Outra coisa também que eu acho que até a opinião de vocês, que eu queria ouvir, é assim, será que, dado que o pessoal quer um pouco mais de gasto social, você conseguiria articular no Congresso e falar assim, tudo bem, vamos turbinar o Bolsa Família, mas vamos reformar outros aqui, vamos entregar uma reforma de mais longo prazo, tipo uma PEC emergencial, né? Ou a do Pedro Paulo, enfim, qualquer uma das duas lá. Vocês veem algum tipo de assim, chance de você trocar? Então, assim, eu te dou uma coisa, mas me entrega outra, a fim de pelo menos, deixar com que o mercado consiga enxergar uma dívida estabilizando alguns anos à frente. Paulo, quer pegar essa? Eu acho que essa vai ser a grande tentativa, né, do Ministério da Economia, de começar a perceber, quer dizer, que a demanda por gasto vai ser crescente, me parece. E aí eu vou usar outra metáfora, eles são sempre muito bons, né, em analogias, metáforas, de um senador que falou com a gente, também dizer, pô, se o Paulo Guedes ficar muito inflexível, com o vento que vem no Congresso, é capaz de quebrar, né? Então, às vezes, vale mais você jogar o jogo. Um pouco, jogar um pouquinho do jogo, tomar um pouco de vento ali, envergar um pouco para evitar a quebra. Então, me parece que quando a gente teve aquele começo do Pró-Brasil lá atrás, o Guarani deu uma entrevista um pouco nesse sentido, que falava, pô, talvez a gente não precise fechar os olhos para todo tipo de obra de infraestrutura, vamos olhar ali o que são as boas obras, o que dá para concluir, o que vai gerar emprego e o que não vai jogar dinheiro fora. E acho que me parece que nesse caso é uma coisa nesse sentido. Tá bom, então vamos discutir um programa maior aí de assistência, manter talvez o Coronavac, mas vamos tentar enxugar uma coisa aqui, outra ali. Eu acho que coisas muito significativas, assim, é difícil você trocar simplesmente uma coisa por outra. Ou coisas assim que têm escopos diferentes, porque pô, cada política que está lá foi algum grupo, né, que brigou para estar, e se você vai mexer, você vai ter resistência. E geralmente o grupo que conseguiu emplacar essa política pública é porque tem força e articulação. Tem deputado que representa, tem senador que representa. Então acho que alguma coisa acessória assim é possível, mas assim, eu acho que assim, vai ser difícil você trocar simplesmente 6 por meia dúzia, tá? Eu acho que a pressão vai ser no sentido de ampliar gasto. Não sei se a turma aí concorda também. Assim, o que eu posso colaborar aqui, a gente conversa com bastante gente, vários economistas aqui de buy side também. E a minha sensação, aqui não é pesquisa, mas na conversa com as pessoas, é de que se for alguma coisa nessa linha, o pessoal, assim, acho que especialmente, a gente pode falar um pouco depois melhor disso, mas especialmente depois dessa melhora recente, que especialmente, sei lá, os mercados aqui no Brasil, ao longo do mês de abril especialmente, e maio de alguma maneira, descolaram do resto do mundo, pega a moeda especialmente, andou muito mais que os outros países. Agora já voltou grande parte disso. Se a gente partir para um negócio desse, eu acho que primeiro piora. Aí depois, se conseguir ficar claro de que, não, vai aprovar um 6 por meia dúzia, aí volta depois. Mas eu acho que a primeira reação é negativa, né? Eu acho que assim, eu acho que o teto de gastos, ele é muito importante nesse sentido, porque tudo bem a dívida ser crescente, né? Se você pensar, quando o Temer entrou e fez o teto de gastos, a dívida também era super crescente. A gente olhava e falava assim, esse negócio vai para 80, 85, 90... exato. E você fala assim, pô, esse negócio daí... E se sempre vê e fala assim, puta, ano que vem não vai dar para cumprir o teto. Então isso daí é meio... Você acha que o mercado está acostumado a você falar assim, bom, se você me entregar o teto de 2021, tá, no final de 2021 a gente discute 2022, vida que segue, né? Acho que a gente não consegue piorar tanto.
Agora, se você não tiver o teto, ferrou. Então, eu acho que assim, a gente conviveu ali com a melhora durante, né, o primeiro ano do Temer, que foi justamente isso daí, assim, ó. Puta, eu consegui colocar uma ancoragem na sua expectativa de dívida, e no final acabou até sendo melhor. E assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que botar em perspectiva, né, que eu acho que é interessante, e por isso que é tão importante você ter alguma coragem fiscal, é porque em 2015, quando o negócio piora, o Levi cai e tal, você não tem nem âncora nenhuma, né, então você fala assim, cara, dívida pode ser o que for, não dá para saber, e os juros eram muito altos, né, então uma vantagem que a gente tem dessa crise fiscal hoje, porque vamos lá, foi uma crise sanitária, virou econômica, virou fiscal, porque a gente teve que socorrer todo mundo. Lá a gente teve também uma crise econômica e fiscal. Quando a crise fiscal lá, a gente estava com a Selic 14,25, né? Assim, então, era uma dívida de 60 e poucos, mas com um juro de 14. Hoje a gente tem uma dívida que vai para 90, mas com um juro de 2. Então, assim, e aí é meio um gelo fino, né? A gente está andando sobre o gelo fino, porque se você pensar, assim, a Itália tem uma dívida de 130, que provavelmente deve ir para 140, 150. Só que ela consegue viver com aquilo. Por quê? Porque ela paga no juro 10 anos dela 2%, ela tem juro zero. Então, assim, com um juro baixo, você consegue financiar uma dívida alta. Agora, assim, como que a gente garante que o juro continua baixo aqui, né? Então, eu acho que uma das coisas que ajudaram o juro a cair, uma das coisas que ajudou o juro a cair foi justamente assim, você ter uma ancoragem, teto de gastos, que garante uma política fiscal restritiva nos próximos anos. Então, isso com outras coisas, né? A gente teve BNDES, TLP e tal, mas você garantir que o juro continue, pelo menos o juro neutro, né, que de equilíbrio da economia fique baixo, e a gente ainda tem a vantagem que, dado o choque, que é super desinflacionário, você tem que cair o juro pra caramba, o juro da Selic, né? Isso daí te dá um período, fala assim, pô, seu serviço de dívida vai ser menor por um tempo, né? E você vai conseguir aí lamber as feridas aí, até você conseguir endereçar, né, com reformas mais à frente, mas não necessariamente ela precisa vir agora. O que precisa ter agora é não derrubar o teto, né? Então, acho que assim, é meio um equilíbrio não tão estável, né? Porque você vai andando ali, porque qualquer errinho, se você mudar o seu juro da economia, aí você vai ver assim, se você tiver que subir a Selic para 6 e falar que o juro vai ser 10 de novo, a dívida é impagável, entendeu? Então você já entra numa dominância. Então, assim, o teto, ele tem. Eu acho que o ponto dele é justamente conseguir fazer com que esse equilíbrio de curto prazo, de juro baixo com a dívida alta, né, você consiga atravessar esse período até você conseguir endereçar de fato reformas, seja nesse governo ou seja no próximo governo, né? Então, acho que é meio essa cabeça, né? Se você tirar o teto, você, além da crise econômica e sanitária, você vai colocar uma crise fiscal absurda como a gente viu em 2015, né? E eu vou aproveitar o gancho de política monetária e trazer um pouco para o Copom da próxima dia 17, daqui 2 semanas. E depois a gente discute, acho que um pouco mais estrutural também. Para esse Copom, a gente está discutindo aqui PIB no seu caso, menos que gente com PIB muito mais baixo, do que o nosso. Desemprego alto, cada um tem um número, mas desemprego certamente alto, inflação baixa, nenhuma discussão de inflação, pelo contrário, né? A gente aqui na XP tem inflação abaixo de 1% para esse ano, tá? Cerca de 3% para o ano que vem. A gente tem um corte de 75 e porque é o que eles falaram que vão fazer, mas você coloca no modelo tradicional, se ele for seguir a meta de inflação, o modelo dá muito mais que isso. E eu queria colocar um pouco dessa pergunta para você, assim, qual é a visão de vocês para esse Copom aí de curto prazo? Como que ele fecha a porta? O último Copom, ele deu 75, falou que pode dar até mais 75 e que acabou, né? Assim, esse foi o comunicado, o que eles quiseram dizer. Como é que eles fazem isso? Como é que pararam agora, né? Com esse cenário? Eu acho que assim, ele dá sinalização, mas ela é contingente ao cenário, né? E aí o cenário de lá para cá, vamos lá, assim, só voltando um pouco e indo para o modelo, né? Eu acho que assim, a gente está no sistema de meta de inflação, a gente deveria seguir em linhas gerais o modelo, e acho que no final o modelo sempre vence. Ele pode estar behind the curve, ahead the curve, mas assim, no final ele vai mais ou menos para onde o modelo está indicando. De fato, os nossos modelos lá indicam o Selic entre 1 e 1,5, né?
basicamente por isso que você falou. A gente tem até inflação mais alta para esse ano, porque eu trouxe um pouco de administrados para esse ano, de gasolina e tal. A gente tem 1,70, mas tem 2,4 para o ano que vem. E no final o que importa é o ano que vem, né? Então 2,4 para uma meta de 3,75 é muito baixo. Justamente por essa volta bem fraca aí da atividade ano que vem, o hiato ficando aberto. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, só lembrando que no cupom retrasado, ele também tinha falado ali no meio do negócio, falou, vou dar 50 e aí melhor manutenção depois. E não só ele não fez isso daí, como ele deu 150 parcelado em 2 vezes. E eu acho que ele vai fazer isso de novo, no sentido que ele vai dar 75 e vai deixar a porta aberta, escancarada. Porque justamente de lá para cá também, de novo, o cenário mudou, né? Assim, você tem, eu não sei com que números eles trabalhavam, mas acho que está mais caro agora, que é alguma coisa de PIB, né? Alguma coisa perto de 5%, 6%, 7%. Eu imaginei que eles trabalhariam alguma coisa aqui que acho que mostrou mais fraco do que eles tinham na cabeça lá, até porque o Focus tinha, etc. A inflação, assim, os sinais que a gente teve dos indicadores que estão saindo, e obviamente a gente não deveria olhar o curto prazo para fazer política monetária, né? A gente olha a inflação à frente, mas ela está mostrando as características hiperdesinflacionárias da crise, né? Então, lembra que lá em março tinha gente falando, pô, fui comprar carne e está mais cara, não sei o quê, mas calma aí, isso daí é 20% do índice. Os outros, a parte de serviços, tudo isso aí te explicou, né? Então, eu acho que assim, o cenário está se desenvolvendo para alguma coisa mais de juros mais baixos. E outra coisa, assim, o cenário externo, que era um cenário que também estava mais conturbado e agora deu uma boa melhorada, né? E aí, só fazendo uma parte aqui, eu acho que, assim, o mundo... Primeiro, assim, os dados de Covid no mundo desenvolvido melhoraram, já estamos falando de reabertura, sempre vai ter riscos, né, de guerra comercial, porque o Trump está falando grosso com a China, ou de segundas ondas, né? O fato você tinha uma escassez de dólar no mundo que foi mais do que compensada, o Fed veio e lotou o mundo inteiro de dólares, né? Então, acho que assim, existe no curto prazo uma tendência de você ter acho que um rally aí mesmo de relief, é isso que a gente está olhando, né? Então, até acho que a gente deve ver ainda moedas de emergente indo melhor, aí, acho que ainda tem ficou até um pouco para trás quando a gente olha para a Bolsa, né? Então, assim, tudo que ninguém queria, de repente olhou e falou assim, bom, o mundo não acabou, então vamos ver. E aí o Brasil está nessa onda. Então, assim, dado que teve um alívio do câmbio, e vamos lá, os caras falaram, por que ele não iria além do 75, né, do próximo 75? Essa história do lower bound, né, que assim, cada cupom veio uma nova história. Antes tinha as condições financeiras, né, são meio relacionadas, agora o lower bound. Então, você não deveria cortar mais, né, para 1,5 por conta do lower bound, que é algo, assim, difícil de imaginar que exista numa economia, né, de juro flexível, né, a gente não tem... Assim, não tem isso na literatura econômica, né? Até fui ver atrás, assim, lower bound positivo. Lower bound é a história lá do zero lower bound. Não dá para levar, preciso de mais estímulo, não consigo levar a taxa de juros para negativa. E até a gente descobriu que dá para levar um pouco negativo. Mas, assim, esse lower bound positivo não existe, porque justamente, se você cair demais os juros, o medo o câmbio vai sair de controle e então você não vai conseguir, vai desorganizar a economia, etc e tal, o câmbio tem tendência a overshooting, tudo isso é verdade, mas isso não significa que tem um lower bound. O que significa que o câmbio vai ajustar para a realidade. Se o equilíbrio, não existe um equilíbrio doméstico que não conversa com o equilíbrio externo num lugar de taxa de câmbio flutuante. O câmbio justamente vai variar para isso, né? Então, o que a gente olha, o equilíbrio doméstico precisa de taxa de juros mais baixa. E eu acho que eles estavam muito preocupados com o câmbio, porque lá na última reunião o câmbio estava 5,70. E hoje o câmbio está 5,10. Tá? E eu acho que tem algumas coisas aí que a gente pode até falar sobre o balanço de pagamentos que justificam, eu acho que ajuda esse cenário que você não está no lower bound, primeiro, ele não existe. Tá? O que acontece provavelmente a gente viu o overshooting quando o dólar bateu 5,90 e aí a gente vê as contas melhorando e isso daí não vai ser algo que vai impedir o BC a cortar. Tá? Então, assim, dado que a gente olha o cenário com câmbio a 5,10, atividade fraca, inflação que não existe, eu acho muito difícil ele não cortar mais os juros. E assim, a gente tem que lembrar que é a única coisa que tem para fazer. Assim, a gente precisa estimular a economia. A política monetária funciona, tá? Ela pode ter seus lags, ela tem, às vezes fica... Desculpa interromper, a gente fez um exercício aqui, usando esse argumento que você usou do Financial Conditions, das condições financeiras.
A gente replicou, imagino que vocês também, que eles soltaram quando eles começaram a falar sobre isso. E é bem curioso, assim, pela construção feita pelo BC, e aí na nossa estimativa, a gente está fazendo uma simulação assim, se o BC cortar 50 pontos a mais, que o mercado não estava esperando, e a curva não estipar muito, sei lá, algum ganho desses 50 vezes, cara, para o câmbio compensar de maneira relevante esse corte de juros, o câmbio teria que subir para 7, 8, assim, porque o peso do câmbio é tão menor dentro do modelo do que os juros, que uma coisa para conversar com a outra tinha que ser magnitudes de câmbio, assim, que muito forte. E eu acho que, assim, essa preocupação com o câmbio, acho que veio, assim, a gente está meio imbuído na cabeça do mercado, dos economistas, meio como uma coisa de câmbio fixo, né, cara? Assim, o câmbio está aí para justamente regular isso. Obviamente que, assim, existe um câmbio que é limite? Existe. Vamos supor que o cara corte vai para 7. A 7, a inflação já está na meta ano que vem, tá? Mas até lá, não tem. Então, assim, ou o câmbio deprecia de tal forma que vai fazer com que o BC, aí eu já cortei demais e sobe, e aí ele regula. E aí, mas assim, quando o câmbio vai para 7 também, a melhora que a gente vai ver nas contas externas vai ser gigantesca. Então, assim, não tem esse equilíbrio de o câmbio vai para 7, sabe, mais as contas e consegue ficar lá, tá? Assim, eu acho que o único cenário que o câmbio vai para 7 é esse cenário mais extremo que a gente falou, vai cair o teto de gastos. Aí beleza, aí você vai perdendo coragem, aí pode ser qualquer coisa, entendeu? Porque aí você vai ter fuga de estrangeiros e tal. Mas a beleza do câmbio ele foi para 5,80, assim, com esse binômio câmbio desvalorizado e a recessão gigantesca que a gente está vendo, isso daí já, assim, o nosso déficit de conta corrente, que era 50 bi, vai virar 0 esse ano. Tá? Então, só isso a gente já ganhou 50 bi a menos de saídas. Tudo bem que teve saída de estrangeiro em portfólio e tal, mas assim, já equilibrou muito mais o negócio. Então, o que eu acho que é assim, primeiro eu não acho que exista o lower bound, acho que assim, o câmbio, ele acha seu equilíbrio. Obviamente que o câmbio tem tendências overshooting? Tem, porque as variáveis financeiras se movem mais rápido do que as variáveis reais, né? Então, até ajeitar... Só que, assim, o choque dessa vez foi tão grande que tá meio real time, né? O câmbio depreciou, a atividade caiu, o negócio já melhorou, né? Para frente, o fluxo deve ser positivo. Mas o ponto o câmbio está aí para andar mesmo e chegar no seu novo equilíbrio. Obviamente que o Brasil tinha apanhado muito, mas o Banco Central, acho que ele fez o correto, entendeu? Vamos olhar e dar liquidez para não gerar uma dinâmica perversa. O câmbio bateu 5,80 e agora já voltou para 5,10, né? Então, assim, eu estou muito confiante que eu acho que o membro lá que não acredita no lower bound ganha força conforme o câmbio. Dado que o lower bound se traduz, estou com medo do câmbio entrar numa dinâmica, isso é ruim para a economia, porque se ele variar demais, o mercado fica estressado, ou porque as empresas não têm um horizonte de previsibilidade, né? Ficar volátil de fato é ruim, né? Não é bom para a economia. Mas assim, com o câmbio acalmando, eu acho que isso daí até os lower bounders, que eu chamo, eles vão ficar mais calmos aí, porque assim, não mostrou que o câmbio ele anda, ele vai, volta, e não é o BC que estaria causando isso. Obviamente que a taxa de juros baixa gera um câmbio um pouco mais depreciado, mas teve um monte de outra coisa, teve fiscal, teve coisas técnicas, né? Tipo compras de bancos relacionadas ao overhead. Enfim, tem um monte de coisa que distorceu e todo mundo falou assim, não, o Banco Central vai cortar os juros e o câmbio vai explodir. Ele cortou os juros, né? 150, o mercado esperava 50 ali, né? 50 com 75. De repente veio 150 parcelado em duas. E o câmbio não explodiu, pelo contrário, né? Obviamente com a ajuda externa, mas voltou pra caramba. E o nosso relativo agora, a gente começou a andar mais do que o resto do mundo, né? Então, assim, isso que me mostra é que as pessoas estavam fazendo a análise errada do câmbio, colocando a culpa, o juro está muito baixo, esse câmbio não vai parar de depreciar nunca, não é verdade. O câmbio achou seu equilíbrio e está voltando para ele. Então, acho que dado isso, assim, dá muito espaço, eu acho, assim, o 75 está muito desenhado, eu acho, assim, mais provável ser 100 do que ser 50, sabe? Eu acho que, assim, o 50 de corte, para mim, é chance baixíssima, perto de zero, a não ser que a gente tenha alguma coisa muito bizarra que aconteça no cenário, enfim, até lá. Mas eu acho que, assim, 75 deixando a porta escancarada, tá? E aí, só para terminar, falei bastante, nosso cenário, a gente está trabalhando com uma Selic de 1,5 final, tá? Isso contando que o Banco Central está sendo conservador, porque se eu fosse falar que ele tem que fazer com o modelo, ele teria que discutir tá?
Beleza. Eu vou pegar uma pergunta do chat aqui, que a gente pincelou lá no começo. Falei que a gente ia falar mais para frente, acabou passando por um pouco ao largo disso. Pergunta, assim, a gente faz um modelo aqui na XP de coronavírus. A gente usa óbitos, porque no Brasil o dado de infectados é bastante ruim por causa de teste, etc. E que mostraria que a gente está razoavelmente próximo do pico, já deve ter passado ou deve estar chegando no pico de óbitos por dia de coronavírus no Brasil. Queria entender um pouco qual a visão de vocês em relação à evolução, e de novo uma pergunta aqui do chat, qual a evolução sobre coronavírus, e aí eu aproveito para perguntar também qual o link como que vocês fazem o link disso com atividade econômica, que aí puxa toda essa outra discussão que a gente acabou de ter de política monetária, etc. Mas como que vocês constroem esse link de, olha, como que é coronavírus, como que é isolamento social, que eu tenho certeza que vocês também acompanham, e como que isso pega atividade? Exato, eu acho que você tem um trade-off, né? Porque quanto mais isolamento você fizer agora, sua atividade cai mais rápida, mas a princípio você consegue reabrir mais rápido também se você fizer bem feito, né? Parece que a gente está indo para o outro ali, né? A gente faz um isolamento não tão bem feito, e aí quando vai abrindo demora mais, então você acaba tendo restrições por mais tempo do que fazer uma coisa mais efetiva. Mas assim, acho que todo mundo está aprendendo, né? Assim, eu tô vendo os vídeos da Europa agora que estão reabrindo, o negócio tá assim, o pessoal na rua e tal. Então, assim, de fato, acho que o grande risco para o cenário todo, que, enfim, como eu falei, acho que assim, tem uma abundância de liquidez no mundo, isso daí está segurando os mercados, trazendo todo mundo para cima. Eu acho que assim, o que pode dar eu acho que pegar no contrapé o mercado inteiro é se você tiver uma segunda onda pós essa abertura aí na Europa e Estados Unidos que está acontecendo, né? Então, nos Estados Unidos está tendo as manifestações, tal. Se esse negócio daí voltar para uma onda muito forte e imaginar que a gente vai ter que ter um lockdown tão forte de novo, aí eu acho que isso daí pegaria muito nos mercados. Sobre a reabertura, e aí a pergunta fala sobre vacina, né? De fato, assim, a gente acha que a solução concreta para essa crise, né, para as coisas voltarem ao normal, é justamente você ter uma vacina. Só que você tem que ter uma vacina. Pronto, primeiro você tem que achar uma vacina, depois você tem que fabricar bilhões da vacina, depois essa vacina tem que chegar no Brasil, assim, então parece que tem um passo aí, mas isso daí eu acho que voltaria a alguma normalidade. O que eu olho, assim, pensando em atividade para frente, e até um pouco do nosso call sobre a volta da atividade um pouco mais gradual, assim, baseando muito no que aconteceu na China, né? A China entrou primeiro na crise, saiu primeiro, e, enfim, levantou as restrições sociais. E quando a gente olha lá, a parte de serviços, essa volta devagar, né? Então, assim, o cara voltou ao trabalho, o cara voltou, continua indo no supermercado, mas, assim, ir em cinema, ir em restaurante, em viajar, toda essa parte aí, o cara continua muito retraído ainda, né? Então, eu acho que tem coisas estruturais, por exemplo, a gente descobriu aqui, vocês bem, né, que fazer um monte de reunião presencial na XP, a gente descobriu que é muito mais fácil nos reunirmos aqui, né? Então, assim, viagens de trabalho, etc e tal, tudo isso daí, eu acho que, assim, tem um shift aí que veio para ficar. Mas eu acho que, assim, o que a gente olha aí com mais preocupação acho que a propensão da população, das famílias a se aglomerarem de novo vai demorar um tempo, dado que você vai ter um risco de pegar um vírus que pode te levar para UTI. Mesmo que você não morra, assim, você não gostaria de entrar num respirador. Então, assim, na China a gente tem visto isso. Eu acho que é bom que, como o Brasil está mais atrasado, a gente consegue ir vendo o que está acontecendo nos outros lugares do mundo. Vamos ver a Europa como que vai ser essa volta, porque parece que eles estão um pouco mais rápido. Mas assim, China, os caras não voltaram para a rua, na Europa voltou. Se a gente for seguir esse padrão aqui, eles vão reeditar o carnaval, vai estar todo mundo nos blocos quando reabrir, né? Então, vamos ver como vai ser. Mas, dado que é uma coisa que a gente nunca viveu, a gente vai aprendendo com os dados e vendo, tá? Acho que não consigo fazer um grande assumption aqui, vai ser super rápido, vai ser devagar. O ponto é assim, olhando para a China, parece que é mais lento para frente. Bom, só anunciar também, se alguém quiser fazer pergunta no chat, aqui pode escrever direto no Zoom, a gente pega aqui e vai fazendo. Se Richard, Paulo, tem mais algum ponto de política? Eu tenho uma dúvida, mas aí, enfim, vai fugir um pouco da discussão que vocês estavam travando aí. Vai lá, depois a gente volta, tem isso não. De bar.
A gente só não pode estar fisicamente no bar. Eu queria pegar a percepção, enfim, como é que esse cenário todo se relaciona com essas questões setoriais meio esquisitas que a gente está vendo lá por Brasília, por esse populismo, e aí não no fiscal, mas esse populismo de apontar o dedo para setor financeiro, setor de saúde suplementar. Queria entender, que você falasse um pouquinho sobre esse populismo não fiscal, esse populismo setorial, de fato. E talvez, não sei se entrar um pouquinho também em questão de taxação e tal, de como é que vocês estão vendo esse quadro de taxação de fortuna, alguma coisa assim, esse ímpeto do Congresso para olhar para o andar de cima, vamos dizer assim. Eu acho que assim, as coisas que saíram logo ali no auge da crise foram bem preocupantes, né? Porque tinha uns negócios assim de empréstimo compulsório para quem ganhou mais de 1 bi no ano passado, assim, são coisas super esdrúxulas, né? Que eu acho que preocuparam. Me parece, aí você me corrige, Paulinho, me parece que assim, ficou um pouco mais racional a discussão, mas ainda tem sempre, né, os candidatos aí, acho que os candidatos, claro, sempre, vamos nos bancos, vamos no andar de cima. Eu acho que sim, existe, vamos lá, acho que existe mérito para você pensar essas coisas, principalmente no âmbito de uma reforma tributária, né? Acho que, de fato, assim, a tributação no Brasil é regressiva, eu acho que tem muito para melhorar, mesmo você pensa, mas aí você tem que fazer racionalmente, você não pode aumentar o imposto sobre lucros e dividendos sem, né, diminuir o imposto sobre o IR sobre PJ, né? Então, porque assim, aí vai ficar inviável de você ter um business aqui no Brasil. Então, acho que assim, você tem que cuidar. Imposto por herança, acho que pode ser um bom imposto, que de fato é muito baixo no Brasil, comparando com o resto do mundo. Então, acho que assim, tem uns candidatos aí, mas eu acho preocupante você, justamente no momento que você quer que os bancos emprestem e tal, se você for com muita sede ao pote, né, você vai ter um efeito contrário, né? Então, acho que vai muito do pessoal da economia chegar e falar assim, calma, cuidado com o que você quer, porque isso daí pode ter um backfire, né? Então, assim, a gente olha com preocupação. No entanto, me parece que ficou um pouco mais acho que, racional a discussão, né? Não sei se vocês têm outra visão aí. Eu queria mais era perguntar, Daniel, do outro lado, assim, o que você acha que dessas coisas micro, tirando das reformas, seriam boas assim para mercado, especialmente que pode ser votado? Travou de novo. Mas acho que ele quer saber independência do Banco Central, saneamento, essas outras pontas. Exato, eu acho que assim, o saneamento a bola tá pingando lá, assim, tipo, ali é um gol de placa relativamente fácil de fazer, né? Você já discutiu, assim, acho que essa daí, acho que tem que fazer, sabe? Eu acho que não tem por que enrolar muito. Eu acho que a autonomia do Banco Central é positiva, essa daí também tá lá rodando há séculos no negócio e não anda para frente. Todo mundo fala, não, é fácil, então a gente deixa mais para frente e nunca faz, né? Mas acho que assim, essas duas que eu tenho pessoalmente o quanto o mercado reagiria à aprovação da autonomia do Banco Central? Tipo, eu já escutei várias coisas assim, não é o momento, mas dá, porque agora a gente está tranquilo, mas dá uma garantia para o futuro, mas como agora não é um momento tenso, isso não refletiria tanto em preço. Qual que é a sua posição sobre eu acho que deveria refletir no preço da curva mais longa, entendeu? Acho que assim, não precisa ser o rally, mas acho que você ter um Banco Central formalmente, isso daí ajudaria nas taxas de juros mais longas, né? Que justamente, enfim, o que o Tesouro precisa para se financiar, né? Então, eu acho que seria positivo nesse sentido. Mas, assim, também não assim, não é indispensável, mas acho que seria positivo para o mercado. Acho que seria bons olhos. E, assim, mesmo essa menos importante, acho que teria um efeito emblemático, falou, voltou a funcionar, porque até então, você olhava e falava assim, bom, o lado político está com interesse de aprovar as reformas, né? E aí, de repente, veio o Covid e bagunçou tudo. E agora, assim, qual que é o Congresso que sobrou? Ele ainda vai... Porque, por enquanto, a grande vitória do governo foi impedir uma derrota, né? Mas, assim, não fez nenhum gol. Então, assim, e eu acho que o gol de placa, e aí não é micro, né? Mas acho que a emergencial, acho que seria, assim, super favorável para o mercado. Fala, bom, nem acho que ela resolve tudo, tá? Mas eu acho que é só de fazer alguma coisa que está indo na direção certa, acho que seria, assim,
emblemático do lado positivo, tá? Então, o Congresso não é aquele maluco que quer, sabe, pegar o lucro das empresas. As empresas estão todas ferradas. Se ele quer pegar o lucro das que tinham lucro, então assim, essas coisas, né, ficou meio taxado. Falou, pô, tá todo mundo enganado. Esse era um congresso que todo mundo... Eu acho que assim, o mercado sempre está errado, né? Sempre está no extremo. É um congresso fiscalista. Não, era um congresso que momentaneamente estava interessado em jogar junto com a economia, né? Mas assim, também é um cara que vai se jogar do abismo? Acho que não, né? Então, eu acho que é o meio do caminho que a gente trabalha, tá? Mas acho que tem coisas aí que estão meio na marca do pênalti para avançar, né? Tem mais. Chegaram algumas perguntas do chat, veio uma no WhatsApp também. Vou tentar juntar aqui. Acho que, aproveitando esse gancho que a gente está falando de Congresso, vale a pena perguntar o que você acha de aprovação de reformas esse ano. E aí depois eu estendo também para o Paulo e para o Richard comentarem, que acho que é importante. Eu acho que eu já vou estender direto para eles. Olha, eu não trabalho com esse cenário que não vai ter, tá? O cenário é que o risco fiscal fica alto, os alívios são meio de curto prazo e torço para estar errado e alguma coisa aparecer, tá? Então, acho que assim, a emergencial, eu tenho muitas dúvidas, sabe? Até porque a gente não sabe, e aí a gente volta àquele começo lá, onde que a gente vai estar no Bolsonaro Smile, né? Ele vai fazer a emergencial com 15% de popularidade? Não vai, mas com 25%, talvez vá. Como que é esse negócio? Então, acho que tem tanta variável aí acho que tem que acabar né, o pior da pandemia, começar a reabrir e tal, volta o Congresso, vamos discutir. Aí não sei, o que vocês acham? Então, vou tentar, a gente tem 5 minutos, vou tentar aqui. Paulo e Richard, vai ter reforma aprovada esse ano ou não? Sim ou não? Câmara e Senado? Pode ser só na Câmara, vai. Pode ser só na Câmara. Não, aí dá. Emergencial no Senado? Pode ser. Se vai sair da Câmara, se vai ser promulgado, aí, cara, isso é um buraco mais sem fundo. Mas fazer avançar alguma coisa, o governo também entende esses sinais que o Daniel está falando, de que é importante tocar alguma coisa, inclusive porque isso pode significar na outra mão liberar dinheiro para a obra, fazer o que a política está pedindo, né? Então, dá. Agora, efeito prático disso, aprovando, promulgando, o governo, máquina de aprovar, se esqueçam, isso não existe mais. Na minha opinião, não veremos. Tá? Isso ficou no Temer, né? Isso ficou com o presidente, o Michel Temer, que é a brincadeira do mercado. Mas ficou lá. Isso não tem, sabe? Não, esse governo não é organizado o suficiente para isso. A base que eles têm no Congresso não é para isso, a princípio, é para manter a cabeça do Bolsonaro em cima do pescoço e depois começar a negociar outras coisas. E o Paulo Guedes ainda tem que ganhar o debate dentro do governo da ala militar, mais Marinho, mais Tarcísio, mais Onix, que não vai ser fácil porque o ano que vem é pré-eleitoral e aí todo mundo em Brasília é candidato à reeleição e todo mundo vai querer gastar mais e não menos. Beleza. Essa pergunta que chegou do WhatsApp, e aí é para o X. O mercado reage ao nome do Maia, de sucessão do Maia, já tem os seus não favoritos. Favoritos ao contrário? Eu acho que tem, assim, acho que, enfim, vamos lá, entre o que o pessoal olha, né, que fala, tem o Arthur Lira, né, mas ele tinha dado sinais, assim, bem complicados ali desse negócio lá dos empréstimos compulsórios e tal. Então, acho que tem uma leitura, enfim, acho que tem uma dúvida ali sobre como seria sobre o Arthur Lira. O Aguinaldo, acho que tem uma boa entrada com o mercado, né, um cara, enfim, acho que ajudou aí nas reformas desde o Temer. E um cara que eu acho muito bom é o Marcelo Ramos. Né? Eu acho que, enfim, é um cara novo, eu acho que ele corre por fora, mas assim, o debate com ele, né, ele ajudou bastante na Previdência. Eu acho que, assim, tem que ser um cara que, obviamente, a gente não vai ter o Congresso dos Sonhos, que vai aprovar tudo que o mercado quer, e assim a democracia, mas eu acho que enfim, estamos olhando aí esses três e mapeando, né? Mas vamos ver. E vamos, acho que para a última, aí voltar para o tema mercado, pegar também uma do chat, perguntando, chamou mais atenção a recuperação de equities, e aí colocou o S&P e o IBOV, ou
o crédito, né? Olhando high yield, spreads, etc. E aí eu adiciono, você na sua fala você chegou a falar que a nossa bolsa andou menos do que os outros, salvo engano, acho que foi essa, do que os emergentes, acho que foi essa a frase. Eu queria pedir para você expandir um pouco em cima disso. Tá, vou fazer um apanhado de tudo. Então, acho que assim, tem até uma pergunta falando do tsunami de dólares, não vai causar uma bolha em equities. Não sei se é uma bolha, mas assim, de fato, o mundo com juros zero, o Brasil a mesma coisa, você vai ter que, assim, você tem que fazer alguma coisa com o dinheiro, né? Você vai botar na XP lá e falar assim, bom, onde que eu vou? Aí, fundos de equities, fundos de multimercados, né? Mas você tem uma necessidade, esse aqui negócio de você deixar lá no CDB do banco, rendendo ali com liquidez diária, isso aí acabou, né? Então, assim, tem um dinheiro que está esperando para achar alguma coisa. Por isso que, assim, se o Brasil não quebrar, conseguiu não quebrar, se ele conseguir, assim, manter o teto de gasto, eu acho que tem um upside grande, porque justamente a gente apanhou em bolsa, em moeda, em CDS, tudo, muito mais do que os emergentes, e os emergentes apanharam muito mais do que os desenvolvidos. Né? Então, com o mundo liquidez abundante, você começa a encher os canos, né, e começa a voltar. Por isso que eu acho que o Brasil tem, assim, foi um pouco de paz, né, aqui dentro, que isso daí já te ajudou, né, a aproveitar esse rally lá fora, até com rapidez. Tanto que, assim, quando as coisas começam a acalmar, o pessoal vai ver onde tem oportunidade, aqui tem muita oportunidade, né? Então, assim, o cenário é complicado, mas, assim, no curto prazo você tem, acho que você tem enfim, tá meio defasado aqui. Um exemplo, por exemplo, é o câmbio, né? O câmbio, todo mundo agora que tá quase 5, fala, pô, será que não foi demais, tal? Mas pode ser, né? Câmbio sempre é difícil de prever, mas a gente tem que lembrar que moedas emergentes se daram 10%. Então, o nosso 5,50, nosso 5 agora é o equivalente de 5,60 a um mês e meio atrás, entendeu? Então, assim, o nosso 5 ainda está estressado com risco fiscal, etc. Né? Ainda tem um negócio, ele é compatível com o 5,60 que a gente viu lá atrás. Só que o mundo melhorou pra caramba. Então, acho que aí o Brasil tende assim, a melhorar. Então, acho que assim, o real dá para testar abaixo de 5, acho que a bolsa dá para andar mais. Só que assim, o que a gente tem feito lá são muitos tiros de curto prazo, porque, de novo, aí volta lá para o Smile, é um negócio muito pendular, né? Então, assim, a gente comprou, bom, Centrão, esse arranjo do Centrão vai funcionar para essa semana? Vai. Tem alguma coisa muito esdrúxula no Congresso? Não. Bom, tem o STF, fake news lá, dia 9, dia 10? Dia 9, né? 10, desculpa, dia 10. Bom, então até lá não vai ter nenhuma operação em cima da família do presidente. Bom, então até lá temos uma trégua, temos. Lá fora tá bom, tá ótimo. Então, assim, eu acho que o Brasil tem que diminuir o gap pro mundo, né? E aí a bolsa ficou para trás, o real ficou para trás. E aí, nesse mundo de juros zero e liquidez abundante, assim, você tem que trabalhar o dinheiro de alguma forma, né? E aí, outra coisa interessante, fazer pouco com esse juro a 2%, todo mundo vai mandar dinheiro para fora. Tudo bem, você quer mandar dinheiro para fora, mas você, quando estava 3, quando estava 4, quando estava 5, assim, a 6 ninguém quer mandar dinheiro para fora, né? Porque no final você fala assim, você quer ser rico no Brasil ou pobre nos Estados Unidos? Bom, então eu prefiro ser rico no Brasil. Então, assim, tem um preço que regula tudo, né? Então, parece que, eu acho que, enfim, resumindo, tem um fôlego de curto prazo, o mundo está super favorável, não vejo também muitas coisas assim, o Trump não vai dar passos atrás no trade agreement lá com a China, a gente ainda está na fase boa do vírus, né? A segunda onda não é para agora, então assim, eu acho que tá meio que um cenário de curtíssimo prazo, ok. Então aí nesse cenário a gente pode ver a bolsa subindo mais um pouco, o dólar caindo abaixo de 5, eu não acho que é o equilíbrio lá, tá? Eu acho que no final a gente vai meio que estabilizar em 5, mas eu acho que tem um espaço aí. E isso daí também abre para o Banco Central cortar mais os juros e acabar com esse negócio de lower bound, tal, assim, segue o jogo, vamos fazer o sistema de metas de inflação que é o que a gente sempre fez e tem funcionado, tanto que a inflação tem estado controlada. Quando a gente começou a inventar no sistema de metas de inflação foi quando deu errado, né? Ah, não, agora vamos fazer aqui macroprudencial, começou umas coisas esdrúxulas. O sistema de meta de inflação, câmbio flutuante, acho que ele é elegante por isso, né? Ele sempre se encontra aí o seu equilíbrio, e o equilíbrio é esse, é juro muito baixo, e isso daí ajuda aí esses outros ativos, como eu falei. Tá? Acho que eu dei um apanhado de tudo aqui em 5 minutos. Justo. Bom, acho que encerramos aqui com 1h02.
Queria agradecer o Wix, o Richard e o Paulo. O Richard quer fazer o final aí, Richard? Não, só queria agradecer a Gard, né, que ali prestou o Daniel para a gente por 1 hora hoje, o Magoso, o Calabrese e a Nathalie, que estão conectados aí assistindo a gente também, e ao Daniel, óbvio. Então, enfim, agradecer a Gard por ter cedido o Daniel 1 horinha para a gente aí tomar essa aula do nosso amigão. Richard, eu que agradeço, você, Vitor, Paulinho, Guilherme, todo o pessoal da XP, assim, para a Gard sempre é um prazer falar com vocês, quando vocês precisarem, a equipe toda está à disposição. E até, de novo, a gente descobriu que é mais fácil, é só ligar o Zoom, a gente fala rapidão. Então, agradecer aí, enfim, pela amizade e pela parceria. Valeu. Quem ficou feliz é a Nathalie, que não precisa mais ir para Brasília, né, Wix? Pois é, você viu que eu me livrei, né? Me livrei de Brasília e botei nela. Deve estar me xingando agora aí no mudo. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite.